Mas o professor Abissab fazia na escala do continente, né? Então ele mostra que há 18 mil anos atrás, no começo do final do Plioceno, essa área do sudeste era desértica, por causa da oscilação dos cinturões de anticiclones, que depois se deslocaram, né? Essa área que era desértica, e daí ele tirou a teoria dos refúgios, que com a mudança climática sobraram enclaves que ainda mantêm as características do ecossistema do clima anterior. Então ele chama de áreas refúgio. Ele detectou uma dessas áreas na região de São José dos Campos, clima semiárido, mas que não era mais questão de clima, era questão de refúgio biológico. Isso aí ele desenvolveu essa teoria aí, que o professor Ranzolini diz que quem desenvolveu foi ele, porque ele é zoólogo. E o professor Aziz Abissab diz que quem desenvolveu foi ele, o Abissab. Eu acho que foi sim, porque ele é geógrafo. Os fatores trópicos ativos, isso aqui numa outra escala. Como é que é? Essa teoria dele no livro, né, ele fala dos domínios morfoclimáticos, aí ele fala desse enclave, né, só que ele não dá essa explicação da variabilidade desse cinturão, e aí acaba ficando meio onde ele tirou essa ideia, né? E aí parece que não bate com as ideias atuais, né, de aqui é úmido, considerado Campos do Jordão tem enclave, né, tem refúgio, tem cactos gigantescos. Então seria uma área que poderia ter sido deserta uma época. Não se explica se não fosse por essa variação geológica. Essa variação de grande escala que ocorreu no Plioceno. Isso mesmo. Ele acho que não deixa muito claro. Os domínios morfoclimáticos foram a criação das ilhas. Isso não é a criação do Abissab, vem de Tricar. Já vem de Tricar. Ele aplicou para o território brasileiro e para o território da América do Sul. Os domínios morfoclimáticos, que é uma síntese, né, entre morfologia, climatologia e biogeografia. É muito bem concebida essa teoria. Fatores antrópicos vamos deixar para depois. A presença antrópica é bem modesta. Intensidade de desertificação. Isso aqui foi esse autor que propôs que nós podemos classificar em fraca, moderada, severa e muito severa. Aí se caracteriza de maneira muito genérica, né? Fraca, muito pequena deterioração, moderada, grande deterioração da cobertura vegetal, severa, sempre ampliação das áreas sujeitas a alguns alocamentos, tolera só por um pouco, né? E de muito severa, desaparecimento quase completo da biomassa, desertificação muito severa. Aparecimento, impermeabilização e estabilização intensa do solo, desertos de sal. Esse é o ponto final do processo. Então, nós temos fraca, moderada, severa e muito severa. O Abissab tem um trabalho muito bom sobre o domínio morfoclimático das caatingas, que foi um dos domínios morfoclimáticos que ele reconheceu e caracterizou. Bom, isso aqui é aquilo que eu falei nos primeiros minutos da aula, a distribuição das áreas, das regiões áridas do mundo. E aqui nós estamos a baixa latitude, aqui a média latitude. E o que interessa para nós é da baixa latitude, que é onde os processos estão mais vinculados à concentração da energia, etc. Né? E daí, segundo aquele autor que propôs a classificação, ele é que propôs esse mapa aqui, que as áreas de baixa e fraca seriam essas aqui, as áreas moderadas seriam essas, assim por diante seriam essas. É claro que nessa escala, né, há muita generalização. Vocês estão vendo aqui no caso brasileiro, ele exagerou muito aqui. A área é uma área semiárida, considerada como fraca, mas não tem essa dimensão que tem aqui, né? Não chega até a linha de costa, como parece que chega aqui. Só na costa setentrional, sim, mas aqui não chega. Mas é claro que o mapa feito nessa escala não dá para saber, porque chega muito próximo, né? O Agreste, a zona do Agreste. Então esse mapa é feito numa escala assim, bastante generalizante. Isso aqui é em função da circulação oceânica, o Pacífico agora, a corrente de Humboldt, que vem aqui de Galápagos, que fica aqui perto de Galápagos, que fica próximo da costa do Equador, na latitude zero. Então aqui de lá vem a corrente de Humboldt.
fria, faz essa curva anticiclônica e projeta uma apófise seca, que já vem de zona seca. Não foi esse autor que fez o texto. Em pleno Oceano Pacífico Equatorial, olha o total de chuva aqui, menor do que 762 milímetros. Aqui menor do que 762 também. Pô, é a mesma isoleta, né? É a mesma isoleta. 762. Esses números estão quebrados porque os dados originais eram em polegadas. Aí eu converti em milímetro. Então, isso aqui para mostrar o efeito da água fria, da corrente fria, que projeta. Ninguém quase supõe que nas imediações do Equador nós temos áreas que chova tão pouco. E áreas em Galápagos, por exemplo. Galápagos, altitude de zero. 700 milímetros de chuva, 600 milímetros de chuva no arquipélago de Galápagos. Foi estudada por Charles Darwin, né? Estudou a lei das espécies, aquela história. E aqui chove muito pouco. Até nos livros de geografia, nos atlas, isso mostra. Mas geralmente os professores não prestam atenção nisso para mostrar para os alunos. E a corrente fria se estende por aqui. As isoietas que levavam de subir a chuva mostra isso que está mostrando aqui de forma evidente. Então precisa trabalhar isso. Por quê? Por causa da corrente fria. Então a relação entre o oceano e distribuição dos climas é muito estreita. Isso a gente não precisa, né? São as dissimetrias. Bom, em todo caso, aqui o total de chuva na Namíbia, 60 milímetros só. Lauderlis na Namíbia, nós estamos vendo 20 milímetros. Ilha de Santa Helena está em pleno oceano, 140 milímetros. Tudo olha, a latitude baixa. A água fria. Toda essa área está tangenciada por água fria. E depois termina a trajetória lá em Areia Branca e Macau, que são na costa brasileira. Olha o total de chuva: 588 e 500 e 614. O único dado discrepante nessa trajetória é Fernando Noronha, que aparece com 1.318, que é muito alto. Mas esse dado eu reproduzi nessa minha tabela que eu organizei, porque é o dado oficial do Fernando Noronha. Mas esse dado não sei se ele é confiável. Eu digo, então por que o senhor pôs na tabela? Porque é o dado oficial, né? Não vou mudar. Agora eu digo que não sei se é confiável, porque eu já visitei Fernando Noronha, não sei se alguém já visitou. O aspecto do ecossistema de Fernando Noronha, do relevo, da hidrografia, é de região semiárida. O arquipélago é todo semiárido, tem caatinga, tem rios intermitentes, tem relevo em forma de Inselberg, tudo ali em pleno arquipélago. Então é meio difícil de entender que se registre tudo isso de chuva lá. E eu coloquei, apesar de ultrapassar 1.300, está abaixo da média estimada para essa altitude, que é 1.500. Isso é só para mostrar a ação da corrente fria, como é que reduz a precipitação. Agora é um exemplo, uma fotografia também, essa aqui é tirada, acho que no norte da Bahia, a fotografia, próximo ao Rio São Francisco. A aspereza da região, a falta de água e o que acontece do ponto de vista humano? O gênero de vida do nomadismo se instala, vai mudando, o grupo humano vai mudando, onde tem água, onde ele pode cultivar, onde ele pode obter produção. Isso é o nomadismo no norte da África, aqueles países. É conhecido isso historicamente, desde tempos mais recuados. E a mesma coisa aqui entre nós, no semiárido, a população vai mudando. E claro que isso não é desejável que fique fixada lá e tenha condições de trabalhar e produzir, mas vai produzir nesse ambiente. E aí, tem água, como é que levamos água para lá? Vem a transposição do São Francisco, então não vamos trabalhar das soluções, não vamos nem começar a discutir. Mas essa área é assim, não tem água. A região semiárida do Nordeste brasileiro é essa que está assinalada aqui em pontilhado. Isso aqui é o polígono da seca oficial que o governo criou, em 1936, foi aumentando, que é, por causa disso, o município que ficava fora, ele ia reivindicar para ser incluído, porque recebia verbas.
Isso sempre aconteceu assim, viu? Nunca mudou. Então aumentaram o livro da seca por critérios meramente políticos e eleitoreiros, clientelistas. Bom, eu não vou falar mal do governo. Isso aqui foi a pesquisa que eu realizei. A pesquisa que eu decidi fazer nesse seminário brasileiro para saber ou não onde é que havia processo de desertificação ali. Será que não tem mesmo aquela tabela? Por favor, ter deserto ecológico e deserto? Deve ter, vamos ver. Bom, isso eu usei a chamada metodologia das séries temporais de precipitação. Significa você analisar como é que a precipitação evoluiu ao longo de séries de décadas. E eu só tinha mais de 1.500 cálculos geométricos nessa área. Mas eu só consegui trabalhar com 250 mais ou menos, porque as outras todas tinham muitas falhas, ou eram muito curtas. Eu queria no mínimo 70 anos de série, que mesmo assim é muito pouco, né? Mas não tem mais do que isso. Na história do planeta, que são 70 anos. Mas, em todo caso, eu defini a minha metodologia com série de 70 anos. E defini aquelas que tinham tendência decrescente, tendência de estabilidade e tendência crescente. As de azul, as que estão em cor azul são crescentes, as que são amarelinhas, não, é vermelha estável e preta decrescente. Bom, para surpresa minha, 49% desse total apresentou tendência crescente de precipitação. Mas então o semiárido brasileiro não está se transformando num deserto, está se tornando uma área mais chuvosa. Isso foi o resultado da pesquisa que eu fiz assessorado por estatístico, porque ele aplicou métodos harmônicos para definir ciclicidade, e fez essas retas de tendência, e chegou a esse resultado. E só, quer dizer, naquele tempo, naquele momento, meados dos anos 90, a tendência planetária era para o aumento da precipitação, segundo informações bem generalizadas do planeta, né, do globo. Então, nesse sentido, o que eu constatei para o semiárido brasileiro foi uma sintonia com o que estava acontecendo no planeta. Também ali estava uma tendência mais evidente de crescimento da precipitação. E uma quantidade menor é que estava tendendo a uma coisa assim de 14, 15% só dos postos pluviométricos é que indicaram a tendência decrescente. E os outros ficaram numa tendência estável. E eu consegui localizar, aqui no meio grosso modo, esse mapa é muito esquemático, mas que mostra, pela investigação que eu realizei, uma diagonal área, quer dizer, aqui ao longo todos os postos pluviométricos situados ao longo dessa área assinalada aí, apresentaram tendência decrescente, todas eles. Então eu disse, deve ser um eixo de desertificação. Agora, por que ali? Isso já é mais difícil de chegar a essa explicação, né? Mas o fato está aí. O médio São Francisco, médio não, já o baixo São Francisco, a jusante de Paulo Afonso, a jusante de Paulo Afonso, né? Que vem aquela última barragem, lá em Alagoas de Sergipe, né? Como é que chama? A última, Timbó. E uma outra área entre Canudos, Porto-Riá, formou um polígono, Santana de Ipanema, é uma outra área que estava evidente a tendência à desertificação nessa área, pela pesquisa que eu realizei. E depois uma outra área aqui, nessa área da Bahia, pegando ambas as vertentes da Chapada Diamantina, e as demais áreas não apresentaram tendência de desertificação. Agora, uma pesquisa feita pela Fundação Cearense de Meteorologia, Chuvas Artificiais, foi um CEME, que é uma espécie de INPE lá do Ceará. Eles fizeram uma pesquisa no estado do Ceará baseada em imagem de satélite, identificando afloramento de solos nus. E mapearam onde no Ceará isso aparecia de maneira muito evidente. E concluíram que ali seriam as áreas onde estava evidente o processo de desertificação. E coincide com essa minha pesquisa.